pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais uma aula. E no vídeo de hoje quero explicar para vocês sobre enrolamento auxiliar. O que é, para que serve, o que acontece se ele falhar e etc. Né? Antes de mais nada, quero agradecer a todos aí pelos comentários, pelos elogios, né? Muito grato mesmo aí pelo crescimento do canal. Muito obrigado por tudo. Não dá para responder todo mundo, mas assim que sobrar um tempinho, eu saio respondendo as perguntas aí, tá bom? Bom, enrolamento auxiliar. Nós temos a entrada principal da fonte. Hoje eu trouxe as duas fontes aqui para mostrar que o sentido da coisa é o mesmo, independente da fonte chaveada, tá? Enrolamento auxiliar, muita gente chama de bias, né? Enrolamento bias e etc. Mas enrolamento auxiliar, bias ou enrolamento auxiliar, o procedimento é o mesmo, tá bom? Esse circuito tem na grande maioria das fontes chaveadas, tá? Seja de videogame, seja de notebook, seja de televisor, tem esse enrolamento auxiliar, né? É um circuito simples, né? Formado por um diodo e um capacitor após o secundário da fonte. Eu peguei um esqueminha aqui, né? Aqui temos a entrada principal, ponte retificadora, o capacitor de PFC, passou pela sua retificação, chegou aqui no primário, certo? E aqui temos o secundário. Repare que aqui embaixo sai um circuitinho para alimentar o CIzinho, né? O famoso PWM, né? O diodo e o capacitor vem por essa linha e etc. e realimenta o CI PWM. O que acontece com isso, né? Aqui nós podemos mostrar aqui para vocês, nessa fonte, temos os capacitores de PFC, certo? E logo de cara aqui, o primário desse transformador, e no seu secundário sai um circuitinho com um capacitor e um diodinho para alimentar novamente o PWM, né, que está aqui embaixo dessa fonte aqui, o CIzinho. Então ele se auto alimenta. O que é esse auto se alimenta, né? A tensão entra, né, o 110 ou 220, né, dá a partida através de resistores. E a partir de então, quando entra o secundário, né, a fonte já está gerando a alimentação, né, qualquer ideia, ou por que não ela se autossustentar. Então ela já manda uma tensão aqui desse auxiliar para realimentar o CI-PWM. Então no caso, o CI-PWM não é mais alimentado pela entrada principal, certo? Aqui nessa fonte de videogame, temos aqui o PWM, né? Temos o capacitor e um diodinho aqui. Deixa eu tentar mostrar perto. Um capacitor e um diodinho aqui. Então, após o secundário do chopper aqui, tá? Sai essa tensão aqui, entra por esse circuito, retifica e alimenta o pino VCC desse CI. Então, ela já recebe uma tensão retificada, não mais uma tensão, né, da entrada principal, da rede de alimentação da sua residência, tá bom? É onde conserva também a vida útil do CI, não sofre tantos picos de energia e é uma tensão já retificada no pino de VCC, tá? E se esse circuito parar de funcionar, né, o que acontece? Arma-se, né? Tem muitos casos que arma-se proteção, né? É um fator que a gente vai verificar no decorrer das aulas. Eu peço até desculpa para vocês, né? Devido a uma grande correria, graças a Deus, é bastante serviço, né? Eu tô jogando, não estou jogando constantemente os vídeos aí, a continuação das videoaulas, mas eu não parei, tá bom? É só questão de tempo mesmo. Então, no decorrer das aulas, na hora que a gente aplicar o osciloscópio, né? Tá aqui na bancadinha, nós vamos verificar os setores da fonte chaveada com o osciloscópio, que é o ideal,
né? Mas a princípio, o que é legal para vocês é começar a andar. Não adianta eu vir aplicar o osciloscópio, ver o secundário, ver o primário. Vamos verificar proteções, sequer se vocês conhecem o setor da fonte. Então, estamos começando do zero mesmo, tá? A princípio, as videoaulas é só mostrando a fonte e explicando os seus setores, que é o importante também, porque quando a gente for aplicar o osciloscópio, aí a coisa muda de figura, tá bom? Então, se esse enrolamento auxiliar apresentar algum defeito, né, no CI pode armar alguma proteção, né? E se você não sabe verificar a proteção, no decorrer das aulas, nós vamos ver com o uso do osciloscópio, tá legal? Então, recapitulando, né, ela é uma tensão, essa tensão de bias, né, ou enrolamento auxiliar, ela sai do secundário retificada e entra no pino de VCC do nosso PWM, né? Entrou aqui alternada, retificou, chaveou o primário, mandou para o secundário, daqui sai um enrolamento auxiliar ou bias, né? Passa por um diode e um capacitor, retifica e já entra no pino de VCC do nosso PWM, tá? Aí, através disso, a fonte se autoalimenta. Lembrando que quando a fonte parte, ela parte em baixa carga, né? Através de resistores. Então, quando vem para o primário e do primário para o secundário, que entra o enrolamento auxiliar começa a trabalhar, o que acontece? Essa tensão retificada alimenta o pino de VCC do PWM e automaticamente, a partir de então, se já está gerando as suas saídas aqui todas retificadas, por que não realimentar o pino de VCC do CI com essa tensão já bem controlada, limpa e sem grandes oscilações? Essa é a ideia, tá? Se esse circuito para de funcionar em determinada hora ou operação, né, arma-se proteções, né? É isso que a gente vai verificar aí no decorrer das aulas, tá bom? Então, o princípio do enrolamento auxiliar ou enrolamento de bias é esse, né? Como vocês podem ver aqui nesse esquemático, entrou alimentação, passa por sua retificação, capacitor de filtro, bonitinho, vem pro primário, chaveia e aqui temos o enrolamento de bias, que seria o auxiliar. Aí ele vai pro pino de VCC do PWM, tá ok? Então essa é a função desse tão dito, né, desse famoso circuito de bias, né? Verifica o enrolamento de bias, verifica o enrolamento auxiliar, né? A partir de agora você já sabe do que se trata e do que estamos falando, tá bom? Muito obrigado aí por ter assistido essa aula e até o próximo vídeo, se Deus quiser.